Olá pessoal, bom dia, boa tarde, muito boa noite a todos vocês. Meu nome é o Ítalo Rafael, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Brasileiro Conquistando a Europa. Pessoal, continuando aquela série de vídeos, que eu ando fazendo aqui, sobre o meu relacionamento, eu sou brasileiro com a minha namorada francesa. E no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco da dificuldade que a gente teve, questão do idioma, Eu ainda tô tentando aprender o francês, Tô aqui morando na França tem 6 meses. E a grande dificuldade que nós tivemos foi a questão do idioma, porque ela não falava português e eu não falo inglês e também não falava nada de francês, né? Então, quando a gente se conheceu, foi através do Google Tradutor e ela digitava no celular dela, eu digitava no meu, então essa foi uma grande dificuldade. Ela já fala o inglês, fala a língua nativa dela, o francês, fala um pouquinho de alemão, então é bem mais fácil para aprender o português. Quando você já sabe falar uma segunda língua, é bem mais fácil, né? Porque aqui na Europa, né, pessoal, como todo mundo sabe, todo mundo fala a sua língua materna, do seu país, e também uma segunda língua. Desde a escola, desde a infância, as escolas já incentivam as pessoas a falar o inglês, né? Você, por exemplo, ela me falou que a escola dela tinha opção, não sei com que idade, mas bem jovem já para aprender o inglês. E depois que você aprende o inglês, você tem a opção de aprender uma outra língua, No caso, o alemão, o espanhol, não sei, o italiano talvez. Então, para os europeus, pessoal, é bem mais fácil, Diferente do Brasil, Que não tem muito incentivo, principalmente nas escolas públicas, onde eu sempre estudei, Então, nunca teve essa oportunidade de aprender o inglês. E foi esse o meu grande erro, ainda no Brasil, Questão do inglês, do idioma, Porque eu tinha a opção de aprender um inglês, fazer um intensivão de 6 meses antes de vir para Portugal. Mas pela nossa cultura, nós brasileiros temos a cultura muito pobre, Questão de conhecimento, Não tô falando todo mundo, mas a grande maioria. Por exemplo, eu falei, cara, eu vou para Portugal, então lá falo português. Então, para que eu vou aprender um inglês? E chegando aqui, pessoal, chegando em Portugal em 2019, eu tive um choque muito grande, Porque é a segunda língua falada em todos os países, Alguns países até a primeira. E foi uma grande dificuldade, no nosso início, no relacionamento, questão do idioma, Mas como ela tem uma certa facilidade de aprender outro idioma, foi bem mais fácil ela aprender. Ela fala português, cara, perfeitamente, Realmente, não me surpreendo mais hoje em dia, mas no início foi bem surpreso, Porque ela tinha uma certa facilidade. E como eu já estou vivendo aqui na França, então estou me adaptando ao idioma e estou começando a aprender, E eu fico muito feliz quando eu escuto, alguém conversar perto de mim que eu já compreendo, já percebo. E acontece situações comigo também para mim aprender um idioma. Pessoas me preparam na rua, me perguntam as coisas. Às vezes eu faço live aqui, entra pessoas francesas, a gente tem um certo diálogo. E no meu dia a dia, no meu trabalho, no meu último trabalho agora, pessoal, todo mundo falava o francês. Então, querendo ou não, eu tive que me adaptar ali, Aprendi a contar em francês muito rápido, porque como eu trabalho nas obras, e às vezes as pessoas falavam, Rafael, coûter ferraille à 4,20 m. Então, e ali, pessoal, falei aqui rapidão aqui para vocês verem, sem barulho, sem nada. Imagine no trabalho, dia a dia, barulho externo, pressão, calor, cansaço e tudo, no dia a dia na obra, no meio da obra, no chantiezão. Então, você tem que aprender ali na marra, na força do ódio mesmo, realmente. Então, me ajudou muito, Filmes, séries, aqui na França também eu assisto filmes e séries na Netflix em francês, Coloca a legenda em português, lógico. Mas eu também uso episódios de Peaky Blinders, que é uma série que eu gosto muito, E às vezes eu boto a série toda em francês, sem legenda nenhuma, e eu tento saber o que eles estão conversando, então isso me ajudou muito, E o que me atrapalhou um pouco, O que me atrapalha, porque como a minha namorada já aprendeu a falar português, Então todo o nosso diálogo é em português. E isso acaba que atrapalha um pouco, o meu desenvolvimento. Mas no meu trabalho, no dia a dia, as pessoas falam francês, então você tem que aprender na marra. Por exemplo, os números, Uma dificuldade que eu tive aqui na França, porque os números em francês é complicado. Vou tentar explicar para vocês como é que funciona a questão dos números aqui na França. Pô, diferente do Brasil, Que, por exemplo, assim, 97, 95, 80,
Então a gente fala os números 60, então a gente fala os números 70 normal. Aqui na França não. Por exemplo, o número 80, 4, que é 4 vezes 20, que é 4. Então aqui eles multiplicam e somam os números. Por exemplo, vou falar o número 6, 95. Em francês, 4 que é 4 vezes 20 mais 15. Eles não falam, por exemplo, igual no Brasil, 95. Igual a gente fala, por exemplo, que na França tem, por exemplo, 40, que é 40, 50, que é 50, 60, que é 60, e a partir do 60, que é o 70, eles somam e multiplicam os números. Por exemplo, 70 é 60 10, que é 70, né? 60 mais 10. Então é um pouco diferente. Então eu tive que aprender isso no dia a dia, nas obras, na marra mesmo, né? E, cara, mas eu gostei muito, né, de estar tentando evoluir, de estar aprendendo. É um pouco custoso, um pouco dificultoso, né, no início. E hoje, pessoal, já percebo muitas coisas, né, já consigo fazer certos diálogos. Na rua mesmo, no meu dia a dia, eu consigo ter alguns diálogos. É claro que tem que ter um pouco de calma, né? Geralmente, quando eu encontro a pessoa que é francês, aí eu, pardon, monsieur, je ne parle pas français, je parle au português, não, não, eu sou brasiliano, não, je parle un peu. Então, tipo, as pessoas já percebem que eu tô ali desenvolvendo alguma coisa, né? E às vezes, eu fico até meio surpreso quando eu encontro um francês na rua, uma pessoa na rua, eu falo, je ne parle pas français, je suis brasiliano, pardon, monsieur. Aí as pessoas falam assim, mas você não fala francês e você tá tendo um diálogozinho aqui comigo? Então, eu, désolé, banana. Então, acaba que me ajuda um pouco, né? Esse desenvolvimento. Eu fico muito feliz quando eu tenho algum diálogozinho, mesmo que pouco, mesmo que pobre. Eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas na rua, quando eu vou no mercado. Então, eu tento usar o meu máximo de francês possível, né? Sempre eu procuro situações. Quando eu vou no mercado ali, eu tô na fila do caixa, por exemplo, eu já fico ensaiando o que eu vou falar, né? Se a pessoa falar duas, três palavras, assim, agora se ela emendar um diálogo grande, então já fica um pouco mais complicado. Mas eu procuro usar situações para me aprender. E o meu próximo passo, né, depois que eu dominar o francês, vai ser aprender o inglês, né? Porque é a língua nativa de todo mundo, né? Praticamente, né? E só não no Brasil que não fala inglês assim, né? Que não tem essa questão do inglês, mas todos os países aqui na Europa. Pessoal, até os cachorros aqui na Europa falam segunda língua, falam inglês, né? Então, os mendigos na rua falam inglês, todo mundo. Recentemente eu fui para a Holanda, né? E lá falo holandês, lá na Holanda, mas também falo inglês. Todo mundo fala inglês. Aqui na França falo francês, mas todo mundo fala inglês. Na Alemanha também, quando eu morei lá, falo alemão e a segunda língua, o inglês, principalmente em locais turísticos, né? Então, é a língua mais falada no mundo. Tipo, na Portugal tem muito indiano e eles falam indiano e falam inglês. Então, todo mundo. Você que quer trabalhar na restauração em Portugal, em qualquer lugar do mundo, em hotel, todas essas coisas, tem que saber falar inglês, né, pessoal? E é uma coisa, se você quiser namorar com a gringa, tem que falar inglês, porque todas as meninas falam inglês, falam o idioma dela e também falam inglês, né? Nas boates, nas baladas, em todos os locais, sim, falam inglês, né? E eu me sinto um verdadeiro idiota, né? Quando alguém vem falar comigo, e aí, speak English, e eu, não. As pessoas olham com espanto assim, ó. Você não fala inglês? E eu fico meio, sinto um idiota, eu fico com vergonha, sabe? Eu me sinto um retardado, na verdade. Mas a gente foi educado nessa cultura, né? De não falar o inglês, de não, sabe? Exceto, geralmente no Brasil, cara, quem fala inglês estudou na escola particular ou fez aula particular, porque realmente o ensino público, questão do inglês é muito fraco. Todo mundo que é brasileiro e que estuda em escolas públicas, né, sabe o que eu tô falando. Pode até comentar aí embaixo aqui, Rafael, você tá equivocado, na minha escola ensina. Mas por onde eu estudei é o verbo to be, acabou. Então, é muito pobre, né, a nossa cultura de questão de falar o segunda língua. E isso acaba atrapalhando os relacionamentos, porque tem muitas meninas bonitas aqui na Europa, muitos boates boas, muitos locais, e você não consegue desenrolar um papo, porque a gente não fala o inglês. Se você souber dominar o inglês, cara, fica bem mais fácil. Eu vejo muitas pessoas falando aí, eu tenho dificuldade em relacionamento na Europa, não sei o que, não sei o que. Mas, cara, o cara não sabe falar o inglês, não sabe dominar o idioma. Então, é complicado você desenvolver um papo com uma menina europeia, principalmente em outros países. Em Portugal, não, as portuguesas falam português. Mas mesmo em Portugal, pessoal, nas boates tem muitas gringas, muitas, 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 de todos os países da Europa, de todo lugar do mundo.
E todo mundo fala inglês, então se a pessoa não desenrolar um papo em inglês, cara, dificilmente ele vai conquistar uma paquera, dificilmente ele vai conquistar um coração de uma menina. E eu e minha namorada foi exceção, porque nós deu uma química, né? Então ela gostou. Então ela usou o Google Tradutor. Dificilmente, cara, se você encontrar alguma gringa na rua, ela vai usar o Google Tradutor com vocês. Elas não têm muita paciência com isso. Então a minha namorada, ela usou o Google Tradutor pra gente conversar e tal. Mas se realmente, cara, ela tiver muito interessada em você, se você for um cara presença, né? No caso eu. E essa dificuldade muito grande que os brasileiros têm aqui, né? De relacionamento, de tudo, né? Questão da segunda língua, do idioma. Então, uma dica que eu dou pra vocês aí, cara, tenta aprender um pouco de inglês aí, né? Se você quiser dar uma paquerada aqui, não quiser ficar muito sozinho, porque nós brasileiros temos nosso charme, né? Nós brasileiros temos a nossa ginga, né? Nossa categoria, vamos dizer assim, né? O nosso tchan. Então, se você souber falar um idioma, cara, você vai facilitar muito a conquista de uma menina em qualquer lugar do mundo. Então, a dica que eu dou pra vocês aí, aprende uma segunda língua, aprende um idioma aí, pra quando chegar aqui a menina falar assim, speak English, e você, yes, don't speak English, não sei o que. Então, desenrola aí. E esse foi o vídeo de hoje, né? Espero muito ter ajudado vocês aí, né? O meu conteúdo é um conteúdo simples, né? Eu simplesmente tirei a câmera do meu celular, começo a gravar, filmar, mostrar pra vocês. Agora eu vou caminhar na rua agora e em seguida eu vou às compras. Então eu parei aqui rapidão só pra estar divulgando mais um vídeo pra vocês. É o canal no YouTube onde eu mostro minhas dicas, minhas curiosidades, minha rotina, tudo pra vocês em primeira mão, né? Então eu vou pedir pra vocês aí, se inscrevam no canal, deixa o likezinho aí, ative as notificações pra estar recebendo vídeos como esse primeiro. Um abraço pra vocês aí, até mais. Fui!